Fala pessoal, estamos de volta hoje com o livro 1 Samuel, um livro que marca uma grande mudança na história de Israel. O povo sai do período de juízes e entra no período de reis. E é aqui que vemos o nascimento de Samuel, a queda do sacerdote Eli, o surgimento do rei Saul e a escolha de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas acima de tudo, 1 Samuel nos mostra uma verdade fortíssima. Deus não olha apenas a aparência, posição ou força, Deus olha o coração. Então agora sim, vamos entrar nesse livro, que é um dos mais emocionantes da Bíblia, um livro cheio de guerras, de lágrimas, de traições, unção, queda e propósito. Aqui vemos o fim dos juízes e o começo da monarquia em Israel e o surgimento desse jovem pastor chamado Davi, que mudaria a história de Israel para sempre. Mas 1 Samuel não é apenas sobre reis, e também ele vai falar sobre obediência, sobre ouvir a voz de Deus, de como ter um coração humilde, que isso vale mais às vezes do que 1000 coroas. Começamos com o nascimento de Samuel. A narrativa começa com uma mulher chamada Ana. Ana sofria porque não conseguia ter filhos. Ela era humilhada, chorava constantemente e derramava sua alma diante de Deus. Em um momento profundo de oração, ela faz um voto, que se ela tivesse filho, se Deus concedesse a ela essa graça, ela entregaria ao Senhor, quando ainda fosse menino. E Deus responde a sua oração. Samuel nasce e ainda criança, menino, Ana leva ele para o templo para servir a Deus. Aqui a gente aprende algo também muito lindo, né? Que uma oração sincera move o coração de Deus. Samuel cresce no templo sob os cuidados do sacerdote Eli. Mas os filhos de Eli não eram muito coisa boa não. Eles eram corruptos, eles desrespeitavam sacrifícios e pecavam gravemente diante do povo. Enquanto a liderança espiritual se corrompia ali, Samuel crescia em graça diante de Deus. Até que um dia Deus chama Samuel durante a noite. Samuel pensa que era Eli chamando ele, mas não, depois ele entende que era a voz do Senhor. E Samuel responde com uma das frases mais lindas da Bíblia: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Esse momento marca o início do ministério profético de Samuel. Primeiramente, esse povo, quando estava longe do Senhor, perdia as guerras, pois estavam corrompidos pela idolatria, faziam as coisas erradas diante de Deus. Samuel então exorta esse povo, fazendo que eles se arrependam, que se volte para esse Deus único, e todos obedecem, e as vitórias começam a aparecer. Samuel lidera como um juiz até ficar velho, e não consegue passar o cargo para os seus filhos, que também eram corruptos e praticavam injustiça. Depois de um tempo, o povo de Israel começa a querer ser como as outras nações. Eles rejeitam o governo de Deus e pedem um rei humano para Samuel. Eles ficam: "A gente quer um rei." E Samuel fica triste. E Deus diz: "Não fica triste, Samuel, porque eles não estão te rejeitando, eles rejeitam a mim." Deus permite que Samuel unja Saul como rei, porque o povo não enxergava o cuidado de Deus e queria sair de um governo teocrático para a monarquia. Ali então se encerra o período de juízes, então Deus aponta Saul. Saul era alto, forte, impressionante aos olhos humanos. Parecia um rei perfeito. No começo ele demonstrou uma humildade, mas aos poucos ele vai se revelando, o orgulho começa a crescer em seu coração. E aqui, 1 Samuel mostra algo muito importante: a aparência sem obediência não sustenta ninguém diante de Deus. Saul começa a desobedecer às ordens claras de Deus. Em um momento ele oferece sacrifício sem autorização. Em outro poupa aquilo que Deus tinha mandado destruir. Ele queria parecer obediente, mas não obedecia de verdade. Então Samuel declara uma frase fortíssima: obedecer é melhor do que sacrificar. Saul queria manter a aparência espiritual, mas seu coração já estava longe diante de Deus. Então acontece algo muito marcante: Deus rejeita Saul como rei. Davi é escolhido. Enquanto Saul ainda estava no trono, Deus envia Samuel à casa de Jessé, que era o pai de Davi. Ali estavam vários filhos, fortes e bonitos. Samuel pensa: certamente deve ser esse. Olhava para os bonitos, para os fortes, né? Mas Deus responde: o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então chamaram o filho mais improvável, Davi, um simples pastor de ovelhas, e ali Davi é ungido rei. Isso mostra algo poderoso, né? Que Deus escolhe pessoas improváveis, que ninguém valoriza às vezes. E Davi vai para o palácio,
E ali ele encontra Golias, né, a história do gigante Golias que aterrorizava Israel. Todos tinham medo, mas Davi olha para Golias de forma diferente. Enquanto todos viam o tamanho do gigante, Davi via o tamanho de Deus. Com apenas uma pedra e uma funda, Davi derrota Golias. Não pela força humana, mas pela confiança no Senhor. Essa parte ensina que a fé verdadeira enxerga além do medo. Saul passa a perseguir, aí Saul fica bravo, passa a perseguir Davi. Depois da vitória, Davi começa a ser amado pelo povo e Saul sente inveja. A inveja cresce tanto que Saul tenta matar Davi várias vezes. Mesmo perseguindo injustamente, Davi se recusa a matar Saul quando tem uma oportunidade. E olha que ele teve várias, porque Davi entendia que honra, tempo de Deus e submissão valem muito mais. Enquanto Saul afundava no orgulho, Davi aprendia a dependência de Deus no deserto. E aí a gente vê o fim de Saul. O livro termina de forma triste. Saul, afastado de Deus, desesperado e sem direção, consulta até uma médium em busca de resposta. Israel entra em guerra contra os filisteus. Seus filhos morrem e Saul também morre na batalha. É o fim de um rei que começou bem, mas se perdeu pela desobediência. Conclusão. O que a gente vê como conclusão? O livro 1 Samuel nos mostra dois caminhos, o caminho de Saul, aparência, orgulho e desobediência, e o caminho de Davi, um caminho de humildade, arrependimento e dependência de Deus. 1 Samuel nos lembra que Deus não procura pessoas perfeitas, ele procura corações dispostos, porque homens olham círculo, força, aparência, mas Deus continua olhando o coração. Você pode impressionar pessoas por fora, mas é o seu coração que fala diante de Deus. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós vamos voltar com o livro de 2 Samuel. Um beijo, fiquem com Deus.